Será que a primeira barreira de entrada para você entrar na advocacia criminal é ter ou não ter um escritório? Não é. Você não precisa ter um escritório físico para você poder começar na advocacia criminal. Marlon, você não tem lugar de fala para falar sobre isso, porque você sempre atuou dentro de um escritório. Cuidado, pessoal. Já falei para você não querer comparar a minha realidade com a sua. Eu sou advogado desde 2009. É diferente da sua realidade hoje. Em 2009 não tinham redes sociais, em 2009 não tínhamos WhatsApp, não tínhamos as facilidades que nós temos hoje. Então, em 2009, era mais necessário você ter um escritório, portanto, assim que eu comecei, eu me esforcei para ter um escritório logo de cara, um local físico para trabalhar, do que hoje. Hoje, você consegue trabalhar mesmo quando você tem uma equipe, sem ter a necessidade de ter um escritório. Você tem ferramentas para isso, você tem programas para isso, você tem programas de administração do escritório, você tem programas que controlam as conversas de um WhatsApp, por exemplo, sem ter necessidade de ter muitos números, onde você pode ter o controle disso, sendo que a sua equipe tem acesso. Você tem várias possibilidades, mesmo para um nível básico de escala, se o seu objetivo é clientes que estejam pagando um honorário um pouco menor. Ah, Marlon, não vou conseguir nenhum cliente pagando um honorário legal? Cara, primeiro que honorário legal, não legal, grande ou pequeno é uma coisa muito subjetiva. Mas a tendência é que aquele cliente de altíssimo nível, que é o cliente que eu busco, ele vai valorizar mais você ter um escritório, ter um carro, ter um terno legal, ter um sapato legal, um relógio legal, uma gravata de grife. Ele vai valorizar essas coisas. Por quê? Porque ele vai enxergar em você um reflexo daquela capacidade financeira que ele tem. E ele sabe quanto custa aquilo, e portanto ele sabe que é caro, portanto ele sabe que você tem que ter uma capacidade financeira para comprar aquilo, e ele parte do pressuposto que essa sua capacidade financeira demonstra a sua capacidade na advocacia. Isso é uma realidade que não tem por que a gente ser hipócrita e dizer que ela não existe. Existe. Porém, isso não significa que esse cliente seja o único cliente. Quando esse cliente chegar, e para você conseguir alcançar esse cliente, dificilmente você vai conseguir no começo da carreira, você vai demorar um pouquinho para você adquirir autoridade suficiente para você ser indicado para esse cliente, que esse cliente não vai procurar o seu nome no Google, não vai procurar advogado criminalista no Google, ele vai vir normalmente indicado por alguém, às vezes por um outro colega, às vezes por um juiz, às vezes por um delegado. Eu tive clientes indicados por delegados, por juízes. Então esse cliente, ele automaticamente ele vai pedir que você tenha um escritório, que você tenha uma cafeteira legal, tenha uma oportunidade para você conversar com ele no local mais aconchegante. Mas esse cliente é a minoria da minoria. A maioria dos clientes não faz essa questão. Isso não faz nem diferença. Você consegue ter praticamente a conversa inteira com o cliente por uma rede. Você consegue conversar com o cliente por uma videoconferência, sem a necessidade de deslocamento. Então não ache que você tem que ter um escritório, que isso é uma barreira de entrada para você entrar na advocacia criminal, porque definitivamente não é. Você consegue começar na advocacia criminal com a sua ordem, com um custo mensal pequeno comparado com ter um escritório, porque você tem que ter essas ferramentas à sua disposição, com um certificado digital e não muito mais do que isso, com disposição para você construir sua autoridade em ferramentas que estão aí gratuitamente para que você consiga esse resultado. Então, o escritório vai ser necessário? Ao meu ver, vai. Sempre vai ser necessário, mas vai ser necessário no momento posterior. No começo, não vejo necessidade.